Meus amigos, não foi dessa vez aí que o Vasco conseguiu vencer mais uma fora de casa aí no Campeonato Brasileiro e empatou por 0 a 0 com o Atlético Goianiense aí, jogando em Goiânia, um sufoco no finzinho do jogo. Poderia ter saído gol para qualquer um dos lados aí no finalzinho do jogo. O Vasco perdeu muitas chances no primeiro tempo, poderia ter matado a partida no primeiro tempo, onde teve um amplo domínio da partida, né? Quem assistiu o jogo viu um Vasco totalmente diferente na estreia, na reestreia do Vanderlei Luxemburgo. O Vasco com a maior posse de bola na partida, tocando a bola de pé em pé, criando chances de gols, mas não conseguiu aproveitar. E no segundo tempo a falha defensiva do Vasco, aí o sistema defensivo do Vasco cansou bastante e o Atlético Goianiense começou a crescer na partida, né? Muitos erros de passes, muitas bolas perdidas ali no meio campo do Vasco, principalmente com o Bruno Gomes. Ele jogou bem no primeiro tempo, mas cansou demais no segundo tempo e o Atlético Goianiense cresceu bastante e partiu para cima do Vasco. No primeiro tempo o Vasco teve bons jogadores que voltaram a jogar bem com a camisa do Vasco. O Iago Pikachu é um caso deles. Na minha opinião, o melhor jogador da partida de hoje por parte do Vasco, com certeza, foi o Juninho, que deu uma maior mobilidade no meio campo ali do Vasco. Gostei bastante desse jogador. Gostei também aí do Iago Pikachu. Mais uma vez, a gente viu aí o Iago Pikachu voltando a jogar bem com a camisa do Vasco. Tomara que ele mantenha esse futebol. Só que no segundo tempo o jogador pregou totalmente, não jogou absolutamente nada e acabou sendo substituído. E como a gente falou, né, no Atlético Goianiense começou a partir para cima do Vasco no segundo tempo. Quem assistiu o jogo viu que o Vasco cansou bastante no início do segundo tempo. O Vasco tentou ainda manter um pouco a pressão, tentou manter o domínio do jogo ainda, mas não conseguiu. E o Atlético Goianiense partiu para cima aí para tentar resolver a parada. E chegou no momento do jogo que o Vasco chegou a administrar o empate aí contra o Atlético Goianiense. O Luxemburgo viu aí o cansaço da equipe. Gostei também da atuação hoje do Leonardo Gil, jogou muito bem, principalmente no primeiro tempo. Foi decisivo ali alguns momentos, alguns lances de ataque do Vasco, só que o Vasco não soube aproveitar as oportunidades e acabou empatando essa partida. No segundo tempo, o Luxemburgo tentou fazer algumas alterações para ver se o time melhorava, só que o Vasco estava muito cansado, não surtiu efeito as alterações do Luxemburgo, somente ali o Gabriel Peck, que tentou uma jogada no finzinho do segundo tempo, quase fez um gol. Se ele tocasse a bola pro Cano, o Cano estava livre para fazer o gol aí da vitória do Vascão. E, infelizmente o Vasco não conseguiu vencer hoje. O Atlético Goianiense empatou por 0 a 0, somou um pontinho, se livrou da zona do rebaixamento, mas ainda não foi o suficiente para se distanciar do Z4, né, pessoal? Que é o que realmente interessa aí para nós torcedores vascaínos e pro Vasco. Agora o Vasco vai jogar um clássico contra o Botafogo no domingo às 8h30 da noite. Tomara que o Vasco jogue bem nesse clássico e que vença, né? Não adianta só jogar bem como jogou hoje e não vencer. Tem que conseguir vencer aí o nosso rival direto na luta contra o rebaixamento. E com certeza o Vasco, na minha opinião, é favorito. Joga em São Januário, tem que fazer valer o mando de campo. Luxemburgo aí vai ter mais um tempo para trabalhar essa equipe até chegar o domingo. O jogo do Vasco, se eu não me engano, é o último jogo da rodada e com certeza o Vasco vai ter aí alguns dias para trabalhar para conseguir vencer o Botafogo. Foi um jogo difícil, um jogo que o Vasco se desgastou demais nessa partida, porque foi até o último minuto, a pressão aí do Atlético Goianiense, o Vasco tentando fazer uma pressão para quem sabe até fazer o gol da vitória, mas infelizmente o empatezinho veio aí e o Vasco não conseguiu se distanciar de vez da zona. E deixa aí nos comentários o que você achou dessa partida do Vasco, o que você achou, qual foi o grande destaque para você dessa partida. Eu gostei bastante aqui da atuação do Juninho, na minha opinião, foi o cara assim também, o Leonardo Gil, gostei desse jogador, o Pikachu aí renascendo com o Vanderlei Luxemburgo, né? Mas faltou o gol, né? Faltou aquele algo mais, que era o que a gente esperava. Quem assistiu o jogo ficou na expectativa que o Vasco iria vencer o Atlético Goianiense. Pelo primeiro tempo que o Vasco apresentou, meu amigo, eu estava confiante que o Vasco iria fazer uns 2 a 0, 3 a 0 no Atlético Goianiense, mas infelizmente o Vasco não conseguiu fazer os gols aí. O time cansou demais no segundo tempo. Isso é uma parte que deve ser trabalhada aí com o preparador Antônio Melo, né, pessoal? Porque o time se desgastou demais, a parte física do Vasco falou mais alto e por isso que o Vasco não conseguiu vencer hoje o Atlético Goianiense. E também o Atlético Goianiense sacou qual que era a do Vasco, né? Marcou o meio campo do Vasco, começou a jogar no erro do Vasco, até porque o Vasco estava cansado e deu espaço aí para o Atlético Goianiense criar grandes chances aí que poderia resultar em gols e o Vasco poderia até mesmo sair derrotado do jogo de hoje. E tomara que o Vasco trabalhe bem, o Luxemburgo trabalhe bem a rapaziada, porque o Vasco já vença o Botafogo, um clássico dentro de casa. O Vasco somou um ponto aí
Dos males, o menos pior, né, pessoal? Porque o Vasco somou pelo menos um pontinho, se livrou da zona, está na 16ª colocação com 29 pontos e um jogo a menos contra o Palmeiras. Vamos aguardar aí, ver o que o Luxemburgo vai fazer para essa partida contra o Botafogo. E lamentar também aí o que aconteceu com o Ricardo Graça, né? Ele sentiu fortes dores abdominais, foi levado para o Rio de Janeiro, o jogador sequer permaneceu em Goiânia, foi direto para o Rio de Janeiro juntamente com o médico do Vasco, para tratar e ver o que aconteceu com o Ricardo Graça. Bem preocupante a situação do zagueiro, que sequer, como eu falei, foi relacionado para a partida de hoje. E o Weller, que jogou no lugar do Ricardo Graça, na minha opinião, foi um dos piores do jogo de hoje, juntamente com o Bruno Gomes no segundo tempo. O Bruno Gomes foi muito mal no segundo tempo. E também o Léo Matos, não gostei tanto assim da atuação do Léo Matos. Ele poderia ter feito escolhas melhores ali quando ele iria na linha de fundo. Tentou sempre fazer uma jogada ou outra, errou muitos cruzamentos e passes fáceis, né? Eu acho que o Léo Matos tem que rever alguns conceitos aí na lateral. Infelizmente a gente não tem elenco e vai ter que ser mantido aí. Tomara que ele melhore para o jogo contra o Botafogo, porque o Weller, como ele não é titular, a gente nem tem que pedir pro Weller melhorar, né, pessoal? A gente sabe do futebol fraquíssimo que é apresentado por esse zagueiro. E o Bruno Gomes ainda é um garoto, tem que evoluir demais, não achar que é craque só porque ele tá na seleção sub-20, porque ele vacilou muito no segundo tempo e o Vasco não levou gols, graças aí à salvação do Fernando Miguel. Também o do zagueiro Leandro Castan, que salvou muitas vezes o Vasco ali na zaga, ali atrás. E vamos torcer para que o Luxemburgo dê um chacoalho na rapaziada para o Vasco vencer o Botafogo. É isso aí, pessoal. Forte abraço, tamo junto. Deixa aí nos comentários o que você achou desse jogo aí, empatezinho, 0 a 0 Vasco e Atlético Goianiense.